Olá, amigos da Rádio Web Amor e Luz. Que bom ter a companhia de todos aqui conosco novamente. Estamos retornando com o nosso programa Espiritismo e Atualidades. E o tema nosso de hoje é auto-perdão. Fica uma pergunta para você aí, caro amigo que está nos acompanhando. Você já se perdoou hoje? Então, esse tema é um tema maravilhoso onde nós podemos estar refletindo sobre todos os olhares, como nós podemos lidar com a questão de perdoar-se e também de perdoar aquele que está conosco na caminhada evolutiva. Para iniciar a nossa proveitosa e luminosa participação hoje dos companheiros que estão aqui, eu gostaria de estar apresentando os convidados e logo a seguir pedir uma prece para fazermos este início comunicativo e aproveitoso para todos nós. Primeiramente, bem-vindo, João Luiz, o João Carlos, me perdoa, até a nossa programação de hoje, João. Bom, gente, é um prazer enorme estar aqui novamente. Espero que o nosso programa seja produtivo, que possamos passar o máximo de estudo a todos os nossos amigos, os nossos ouvintes, e que tudo corra muito bem com a graça de Deus. Muito prazer imenso estar aqui com vocês. Nancy, bem-vindo ao nosso programa de hoje. Muita paz e luz, que nós possamos ter aqui um programa proveitoso com a sua presença luminosa. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz com esse convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Que nós possamos, como disse o nosso companheiro João, atendermos com carinho e auxiliarmos a nós mesmos, não é? E aqueles que nos ouvem nessa manhã de sábado. E para iniciar, Nancy, você poderia fazer a prece inicial para a gente dar início ao nosso programa hoje? Com muito prazer. Como diz um amigo meu, prece nós não recusamos, não é? Então, eu peço a todos aqueles que se deixem envolver pela atmosfera agradável, alegre, amistosa, com que os amigos da espiritualidade nos propiciam, para que nós possamos, assim, elevarmos o nosso pensamento, o nosso coração, até o Mestre Jesus. E assim agradecermos a Deus, Pai de amor e bondade, pela dádiva da vida. Agradecermos a Jesus, o nosso Mestre incansável, pelo legado que Ele nos deixou, que é uma verdadeira receita da felicidade, que é o Evangelho, e todos os seus ensinamentos e exemplos. E agradecermos aos amigos da espiritualidade, incansáveis na condução das nossas realizações, das nossas intuições, que estão sempre ao nosso lado, nos soerguendo quando caímos e se alegrando com as nossas conquistas. Que nós possamos hoje termos uma manhã agradável, produtiva, esclarecedora, e que os nossos corações e mentes estejam abertos, propícios, para que nós possamos entender e colocar em prática nas nossas vidas os conceitos que aqui trouxemos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos agradecendo a participação da Salete, que está nos acompanhando, do João Luiz, da Mônica, da Cecília e de todos os ouvintes que estão aqui conosco neste momento. Eu vou aproveitar a primeira pergunta, então, João, eu vou encaminhar para você. A Salete nos pergunta o seguinte: existe alguma técnica para o auto-perdão? Porque quando passamos por qualquer adversidade, automaticamente achamos que foi por alguma coisa errada que fizemos e ficamos nos culpando. Então, João, existe alguma técnica? Como nós podemos fazer isso? Bem, Salete, primeiro um prazer muito grande estar recebendo essa pergunta da nossa querida amiga. A grande questão aí já vem do nosso juiz interior, né? Nós temos um juiz interior que foi formado desde as nossas vidas passadas até a formação, os ensinamentos dos nossos pais na vida atual,
que veio dos nossos entes religiosos que nós tivemos contato pela vida toda, o nosso convívio social, enfim. E aí nós tivemos a nossa formação interior, que é o nosso juiz interior. Então, muitas das vezes, esse nosso juiz interior, quando ele capta alguma mensagem do exterior, nem sempre essa mensagem é fidedigna. Muitas vezes nós entendemos essa mensagem de uma forma muito pior do que, na verdade, ela foi. Nós nos autocriticamos, nos autopunimos, muitas vezes, justamente por esse juízo interior ser tão rígido, tão inflexível, por nossa formação, né? A grande forma, acho, de conseguirmos, não existe uma fórmula, né, na verdade, mas o autoconhecimento, a autoaceitação de nós, nos dá a segurança dos fatos do cotidiano, essa autoaceitação da nossa forma de ser, né? Então, algumas coisas que eu acho fundamental, que eu entendo como fundamental, é o nosso autoconhecimento. Temos que nos conhecer, gerarmos autoconfiança, né? Conhecer nossos pontos positivos e negativos. Temos um controle emocional, a capacidade de gerenciar nossas próprias emoções, nossos próprios impulsos. Temos uma capacidade também de gerenciar as emoções em vista das nossas metas a serem alcançadas, né? Persistir diante de fracassos, de dificuldades. Reconhecer as emoções dos outros, ou seja, a famosa empatia, né, que nós devemos ter. E, enfim, entendermos que nós não somos perfeitos. Então, se nós formos nos basear na perfeição, nós nunca teremos condições de sermos realmente felizes. Nós não somos perfeitos e temos que ter essa consciência. E a partir dessa consciência, aí sim você vai ter... Ou seja, você tem que se perdoar no seguinte sentido: o ontem já passou. Nós não podemos voltar atrás. Então vamos partir de hoje, desse segundo que começa a passar agora, e a partir de hoje nós vamos tentando nos modificar. E tentarmos, com o passar do tempo, deixarmos de lado aquilo que já passou. Afinal, não tem mais conserto, não tem mais remédio. É a melhor solução. Vamos nos autoavaliar e, a partir daí, sempre tentarmos evoluir e melhorar. E nunca buscarmos a perfeição, porque realmente a perfeição sempre vai nos tornar indivíduos não satisfeitos. Nunca vamos buscar a satisfação. Temos que ter essa consciência. Muito bom, João. Ô, Nancy, aproveitando essa pergunta da Salete, estendendo um pouquinho mais, quais seriam os passos para a gente praticar o auto-perdão? Bom, inclusive, pegando tudo isso que o João falou, né, o primeiro passo é a gente ter a consciência ou a verdade sobre o nosso equívoco. É reconhecer que a gente errou, né, em algum momento. Através desses critérios que o João falou, que muitas vezes nós fazemos, né, esse julgamento em relação àquilo que nós já temos arquivados como corretos ou não. Então, nós fazermos primeiro, admitirmos esse erro, esse equívoco. Então, aí a gente pode entender a geração do arrependimento. E aí, vamos deixar assim, que depois a gente pode discorrer sobre esse arrependimento. Mesmo sentindo dor com essa admissão da falta, nós vamos entender que essa dor é a nossa expiação pela falta cometida já. E aí a gente tem que avançar o quê? Se libertando dessa culpa, né, que vai gerar com essa expiação, exatamente pelo auto-perdão. Então, colocar em nós o quê? O amor. O mesmo amor que nós tanto pregamos para com os outros, nós também temos que admiti-lo para nós. Então, a primeira questão é nós percebermos quando erramos e termos a coragem, vamos dizer assim, né, de encarar essa verdade de que a gente é falível, que todos somos falíveis.
Então, a gente vai aproveitar agora nessa questão do perdão. Vamos agradecer os nossos ouvintes, os nossos amigos que estão nos acompanhando. Então, um grande abraço aí para a Isabel, que está nos acompanhando, a Isabel Sorara. A Vanessa Nobre também está junto conosco sempre. O Nivaldo Furlan. A Tânia Mara Maiardes também sempre nos acompanhando. A nossa querida amiga Maria Aparecida, a Cida está conosco também. E nós temos aqui também a Eunice Aracaki, também nos acompanhando nesse dia de hoje, e muitos outros amigos que estão chegando aqui na nossa participação. Para dar andamento aqui, Nancy, eu vou aproveitar uma pergunta da Mônica, vou encaminhar para você. A Mônica pergunta o seguinte: como podemos reconhecer os reais motivos que nos levam à autopunição e nos libertar deles? O João já teceu alguns comentários a esse respeito de nós termos esse senso crítico que nós vamos desenvolvendo ao longo das nossas existências, né? Tendo como referência tudo aquilo que nos é trazido, né? Então, as personalidades, com quem nós convivemos, os exemplos, e aí a própria igreja, a instituição religiosa, a instituição escolar, e tantas outras vão formando esse nosso senso crítico. Agora, o problema maior é que nós, normalmente, buscamos a perfeição. E aí que está a grande questão, né? A gente não admite que é falível. E quando a gente não admite isso, a gente também não admite que o outro erre. Então, na nossa questão aí, essa colocação de que nós não podemos errar, nos coloca num patamar de exigência conosco mesmo muito alto, né? Então, a gente acaba se outorgando algumas características, né? Meio que nós podendo fazer tudo, nunca errar. Isso vai depender muito de como nós encaramos as colocações que são externas, como é que nós produzimos isso internamente em nós, né? Então, um dos grandes motivos é esse, a gente achar que a gente pode tudo e não pode errar nunca. Nós normalmente falamos, né, uma frase de Emmanuel, que diz que Deus enxerga em nós o anjo em potencial. Então, a gente normalmente fala isso para as pessoas, mas parece que nós não ouvimos isso. Então, muitas vezes, nós nos autossabotamos, não nos autoperdoamos, sempre nos criticamos com muita força, porque a gente não se permite errar. E isso é algo muito danoso para a personalidade, né? Porque assim como eu não me permito errar, eu não permito que os outros errem. E isso acaba sendo aquela pessoa que tem um padrão de excelência, que tudo tem que estar sempre muito correto. Então, nesse sentido, respondendo para a Mônica, né, a gente tem que buscar esse real motivo, lembrando sempre que todos nós podemos errar, todas as pessoas podem errar. E a gente vai ter sempre, e não é isso que acontece conosco, se nós pegarmos lá o que diz Paulo, né, lá no início, nós estávamos conversando, lá no capítulo 10 do Evangelho, ele fala assim: porque sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor mesmo por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Então, como é que eu posso querer ser inflexível, duro, não aceitar nenhum erro, nem por minha parte, nem de outro, e ainda assim pedir todos os dias a Deus que me perdoe pelas faltas que eu cometo? Então, Mônica, o grande problema aí é nós entendermos que temos direito ao erro e temos que trabalhar depois esse erro. Aí está a grande questão. Vamos agradecer também a participação da Vanessa Nobre, o João Luiz, nosso companheiro, e a Cecília. E, João Carlos, meu amigo, nós temos aqui uma pergunta da Tânia Mara, que está nos acompanhando. Ela pergunta o seguinte: quanto mais conhecemos a doutrina espírita, mais percebemos que estamos aqui. É porque ainda não somos perfeitos. Então, nós ainda erramos muito? Nossa. Nós erramos e erramos demais, né? Principalmente quanto mais críticos nós somos, mais nós temos essa sensação de erro. E aí vem o auto-perdão.
fato de sermos espíritas talvez nos ajude a buscar melhor, talvez, com maior compreensão, esses defeitos, essas falhas. E entendemos que essas falhas, na maioria das vezes, elas são verdadeiros ensinamentos para a nossa vida no momento. E essas falhas nós trouxemos até para que podemos aprender mais e evoluirmos com o passar do tempo. O que nós não podemos carregar essas falhas, esses delitos, essas pequenas deslizes que nós temos, e carregarmos intimamente, porque isso sempre vai fazer com que nos tornamos pessoas um pouco mais ríspidas, um pouco mais ásperas. Então, o que nós temos que buscar no dia a dia é justamente com essas falhas irmos nos aprimorando, irmos cada vez mais buscando a compreensão e cada vez que nós falharmos, tentarmos novamente e novamente nos ajustando. A melhor possibilidade que temos é essa, aproveitarmos essa nossa vida nesse momento e aprendermos com essas nossas falhas, que é a nossa melhor forma de evolução espiritual. Nós temos aqui também a pergunta da nossa querida amiga que estamos acompanhando, a Mônica Medina, Nancy, e ela pergunta o seguinte: no caso de tentarmos perdoar mais, mas ainda ficar o sentimento de tristeza e mágoa, como nós podemos resolver essa questão? Eu não sei se eu compreendi muito bem. No caso de perdoarmos a outra pessoa e ainda nos sentimos magoados e tristes, como resolver essa questão? Bom, eu vou por esse caminho, né? Exato. Nós temos que entender o seguinte: nós podemos ir por vários caminhos aí, né? O primeiro dele, que é um processo de culpa, nós vamos julgar, condenar e punir, a nós mesmos ou ao outro. A gente pode ir também por um caminho do desculpismo. Então, eu vou julgar, vou justificar aquilo que aconteceu, e aí vou cair numa irresponsabilidade. Ou ainda, eu tenho que também entender que aceitação não é acomodação. Né? Então, eu perdoo o outro, estou aceitando o que o outro fez e me acomodo com isso. Isso pode gerar a mágoa, a tristeza, porque parece que as coisas ainda não foram bem resolvidas, né? Ou mesmo me perdoando, eu posso achar que as coisas não ficaram bem resolvidas porque eu me acomodei. Então, o que eu posso fazer para isso? Me perdoei ou perdoei o outro, mas faço um questionamento. O que eu posso fazer para mudar essa atitude que eu tive? O que eu posso fazer para melhorar essa atitude que eu tive? E como eu posso reparar isso comigo mesmo ou com o outro? Então, o auto-perdão aí vai vir de um arrependimento, veja bem, uma aceitação, mas não uma acomodação. Uma autoanálise, onde eu vou perguntar o que eu posso fazer, o que eu posso transformar, como que eu posso reparar isso. Uma conscientização de como eu vou resolver isso, uma responsabilidade sobre aquilo que eu gerei, e aí sim, uma ação reparadora. Então, me parece que quando eu não tenho essa ação reparadora, eu vou ficando com essa tristeza, com essa mágoa. Apesar de eu perdoar, eu não fiz nada para que isso se transformasse. Então, talvez pensar bem nesses pontos, né? Como é que eu posso partir para uma ação reparadora? Pode ser uma conversa, pode ser uma construção de um diálogo, de um debate, ou pode ser realmente o perdoar em palavras, para que eu possa realmente esclarecer tudo, né? Ou ainda outras ações que eu posso fazer a esse respeito. Eu acho que aí é uma construção esse auto-perdão a si ou ao outro, né? O perdoar ao outro também, em que eu tenho que buscar essa fonte de enxergar realmente o ato que eu tive e como eu posso reverter isso. Importante a gente ter essa consciência, isso é fundamental. Vamos agradecer também a participação da Francisca Anatoli
e também para o nosso querido amigo Floriano Francisco. Floriano, grandes amigos, um abraço para vocês, estão participando conosco. Vamos agradecer também a participação da Monique Papa. A Monique Papa nos acompanhando. Um abraço, Monique. É muito importante a gente aproveitar e seguir o canal que a Monique tem aí, também falando sobre essas questões da doutrina espírita, então fiquem todos atentos. A Monique, ela traz grandes assuntos importantes para nós, juntamente com a Roseli Aparecida e com o Eduardo, né? Então, a gente tem aí os nossos companheiros também trabalhando em prol da doutrina espírita. Nós temos mais algumas perguntas aqui, Nancy, e eu vou encaminhar agora a pergunta para o João. E, João, o nosso companheiro João Luiz, ele faz vários questionamentos aqui, e ele pergunta o seguinte: por que temos mais facilidade em perdoar do que nos perdoarmos? A gente tem mais facilidade de perdoar os outros, mas para a gente praticar o auto-perdão é difícil. Por que nós temos essa dificuldade aí, João? Bem, meu amigo João, aí nós vamos voltar para aquela questão do nosso juiz interior, né? Esse nosso juiz interior, na maioria das vezes, ou muitas das vezes, ele é meio severo demais. Isso em função da nossa formação. Quem teve pais extremamente rígidos, uma hierarquia muito grande de casa, uma regra muito grande, enfim, você acaba se tornando um adulto um pouco mais inflexível. Com o passar do tempo, essa inflexibilidade obviamente, vai ficar no seu subconsciente, né? Você acaba reagindo a determinadas situações com um pouco mais de rigidez até do que o necessário. O que acontece? Quando você vai perdoar uma outra pessoa, é mais fácil pelo simples sentido do porque você não está no íntimo daquela pessoa. Então, muitas vezes, até a pessoa está pedindo perdão até de boca para fora e você aceita, sem o menor problema. Agora, quando você sabe do seu íntimo, do seu interior, aquilo exatamente que você sempre pensou, que você sempre fez e que você sempre agiu, e de repente você age de uma forma contrária àquilo, você acaba tendo uma certa dificuldade em se enfim, e não se punir, né? Não ficar com essa sensação de que deveria estar sendo punido. A melhor maneira realmente não tem outra maneira. O que você fez já foi feito. Então, a partir do momento que você toma consciência dessa sua falha, toma consciência do seu erro, faz essa autoanálise, veja se realmente você errou tanto, que na maioria das vezes nós nos punimos por esses motivos da inflexibilidade. Passe a tentar, a partir desse momento, ter novas atitudes. Não existe uma maneira melhor do que essa. Nós não podemos ficar com esse ranço eterno, ou então simplesmente, como foi feito uma outra pergunta foi feita aí, você perdoou, mas na verdade você tem mágoa. Então, na verdade, você não perdoou. Você apenas fez um ato social de demonstrar que está perdoado, mas intimamente você não perdoou. Então, essa autoconsciência, essa vontade realmente de cada dia ir evoluindo mais, é isso que nos leva ao auto-perdão. Enquanto nós não tivermos isso, não conseguimos cultivar isso, fica difícil para a gente conseguir realmente nos perdoar. Nós temos que ser bons conosco, nós temos que nos amar, essa é a verdade. Muito bom, Júlio. A gente tem que se amar, né? Exatamente. Mas sim, a nossa companheira Cecília Gonçalves, um abraço para você, tudo bem? Cecília, minha querida amiga, ela pergunta o seguinte: o que Jesus veio nos ensinar sobre o perdão? Nancy, você poderia abrir o microfone? Obrigada. É que eu não tinha entendido que era para mim, mas vamos lá. Se nós relembrarmos várias passagens do Evangelho, né, Cecília, nossa amiga querida, por exemplo, na situação, né, na passagem da mulher adúltera, a gente vê que nesse episódio não houve nem julgamento, nem condenação, nem punição.
Então, Jesus, ele veio demonstrar, nesse e em vários outros episódios do Evangelho, né, que ele nunca julgava, condenava ou punia ninguém, né? Ele não se propunha a isso, dentro da sua extrema humildade e amor incondicional, né? Nós estávamos falando que o amor é o grande remédio para tudo. Então, dentro desse espectro de amor incondicional de Jesus, ele nunca punia, condenava ou julgava ninguém. A gente acabou trazendo para dentro do cristianismo, vamos dizer assim, essa questão, esse culto à culpa e à punição. E nós precisamos ressignificar isso, porque Jesus nunca demonstrou isso, não é? Então, quando ele fala, um outro episódio em que ele nos traz essa questão muito claramente, quando ele fala de nós nos conciliarmos depressa com o nosso adversário, enquanto nós estamos a caminho com ele, para que ele não nos entregue ao guarda, ao juiz, e que a gente acabe na prisão. Está lá no Evangelho de Mateus, né? Se eu não me engano. Quando ele fala isso, nós podemos entender também esse adversário como o nosso íntimo, de nós nos reconciliarmos conosco mesmo, não é? De nós revisitarmos aquelas paixões, aquilo tudo que nos desequilibra, que nos torna mais suscetíveis ao que nós entendemos como erro, né? Então, a gente pode entender isso também, que esse adversário é interno. Sou eu comigo mesmo, que vou ter que buscar tudo isso para que não tenha esses conflitos que vão gerar essa culpa, né? Esses conflitos de consciência que nós estávamos falando anteriormente, essa culpa. Então, Jesus só veio nos trazer realmente ensinamentos a respeito disso, de amor, de compreensão, de não julgamento, e se ele explicitou isso para o nosso próximo, com certeza isso também serve para nós mesmos, né? Então, eu acho que nós entendermos essa questão do adversário, que nós temos que nos reajustar, ser com o nosso íntimo, nos traz essa questão do auto-perdão. Que aí nós vamos nos reajustar conosco e vamos aplicar essa lei do amor em nós mesmos. Como disse o João, devemos nos amar sempre mais. João, já que nós devemos nos amar sempre mais, João, temos aqui um questionamento do Xavier que vem até complementar uma pergunta que foi feita anteriormente aí, tá? Ele foi feito anteriormente pela Mônica Medina. Então, o Xavier pergunta o seguinte: para nos doarmos, teremos que abordar os fatos que nos incomodam. Como perdoar-se sem tocar nesses fatos que nos incomodam? É possível se perdoar, João, sem a gente mexer nas feridas interiores? Bem, perdão integral, sem tocarmos nas feridas interiores, eu acho que é muito complicado, né? Nós temos que nos prepararmos para podermos tocar nesses momentos, tocar nessa intimidade interiormente, verificarmos se aquele já é o momento adequado para que entendamos o que ocorreu e por que agimos dessa maneira. Se for o caso, nessa autorreflexão, se sentirmos que ainda não estamos preparados para entender aquele momento, deixarmos para que ele seja repensado um pouquinho mais para frente, mas nunca entendermos esse problema como resolvido e esquecido. Eu acho que existem os momentos ideais para eles serem solucionados e resolvidos. Mas nós nunca, para termos essa paz interior, jamais nós vamos conseguir tê-la deixando esses problemas que nos feriram e que nos ferem de lado. Temos sim que criar coragem, consciência, descobrirmos que não somos infalíveis e chegarmos ao momento adequado para solucioná-los. Tá certo. A nossa querida Maria Aparecida manda uma pergunta, e a pergunta que ela mandou também já foi respondida agora há pouco pelo nosso companheiro aqui, o João, né?
E nós temos também umas perguntas aqui no Facebook, Nancy, e tem outras perguntas também dos nossos companheiros aqui. E a gente tem só me posicionar aqui um pouquinho, nós já falamos, e só um minuto, deixa eu ver aqui no Facebook, nós temos mais perguntas aqui. Nancy, quando a gente tem a intenção de perdoar alguém, né, nós precisamos antes estar com a consciência limpa do que nós cometemos, que nós também somos falíveis. Então, esse auto-perdão ajuda-nos a praticar o amor ao próximo, perdoar o próximo? Sem dúvida, né? Agora, só posso fazer um comentário a respeito da pergunta anterior, né, que o João respondeu muito bem, só lembrando, né, que para acessar esses fatos, como o Xavier disse, acessar esses fatos, como o Xavier disse, não é? Nós precisamos analisar as nossas emoções e os nossos sentimentos. Às vezes nós somos movidos, estamos envolvidos por um sentimento, uma emoção, que nós nem nos damos conta de fatos até anteriores e reagimos de uma forma para uma terceira pessoa, de uma forma que nós normalmente não reagiríamos, mas porque nós estamos envolvidos numa emoção anterior, né? Então, antes de mais nada, a gente precisa fazer esse levantamento do que a gente está sentindo naquele momento, da emoção que está nos tomando, para que a gente reaja dessa ou daquela forma, né? É uma forma também de nós refletirmos a esse respeito. Agora, quanto à sua questão, se o auto-perdão auxilia, ajuda para que a gente perdoe o outro, sem dúvida. Porque com a medida que julgardes, será julgados, não é isso que Jesus também nos ensina? Então, se eu uso essa mesma medida para julgar os outros, eu devo aplicá-la a mim. Então, se eu aplico primeiro na minha personalidade, na minha vida, nos meus atos, eu vou ter um ponto de partida para poder perdoar o outro também. Porque se eu errei em determinados momentos, eu vou entender que o outro também tem o direito de errar. E que eu não posso ter dois pesos e duas medidas. Né? Eu me perdoo por determinados fatos, ou, como eu disse anteriormente, eu faço uma justificativa da minha forma de agir, e de uma forma irresponsável, não assumo que aquilo foi um erro da minha parte, mas não uso o mesmo critério para com as outras pessoas. Então, o fato de eu analisar os meus atos e fazer o auto-perdão auxilia que eu tenha esse olhar também para fora, para o meu companheiro de jornada. Vamos agradecer a participação do André Pascolati, que está nos acompanhando, e lembrando aos nossos amigos que estão nos acompanhando, que pode encaminhar as suas perguntas aí no Facebook, que nós estamos abertos aqui a estar comentando, refletindo sobre esses questionamentos, que é muito importante para o nosso aprimoramento. Então, a participação e as perguntas que vocês estão nos encaminhando, ela é fundamental que a gente possa estar indo na nossa caminhada. Muito bom vocês estarem conosco. O João Carlos, nós temos mais uma pergunta do João Luiz aqui. Eu vou aproveitar de João para João, né? Lembra aquela propaganda? De João para João. O João Luiz pergunta o seguinte: não se perdoar é ficar, João? Como? Eu não entendi a pergunta. Não se perdoar. A pergunta é: não se perdoar é ficar refém do passado? Não se perdoar é uma forma de ficar refém do passado. Enquanto você não se perdoa, você está com aquilo em mente, não tem jeito. Você sempre vai estar carregando esse peso. E esse peso, inconscientemente, ele vai estar te prejudicando em alguma coisa. Você vai estar se sentindo culpado em determinadas situações e você mesmo, nem você entende o porquê. Porque aquilo está no seu inconsciente. Então, enquanto você não se libertar de todos esses pesos do passado, que é muito difícil, eu reconheço, não tenha dúvida, nós temos que fazer um exercício diário, enfim. E infelizmente, acabamos adquirindo mais alguns no meio do caminho, né? Além dos que a gente já tem.
Mas enquanto nós não ficarmos livres desses pesos e tudo mais, nós sempre vamos estar sendo prejudicados intimamente, sem consciência muitas vezes. Então, o nosso maior cuidado é esse. Vamos fazer a nossa autoanálise, vamos nos autoconhecer realmente. O autoconhecimento é fundamental. Nossos pontos fortes, nossos pontos fracos. Vamos tentar sempre buscar solucionar esses pontos. Com o passar do tempo, vamos sim, tiramos esse fardo do passado. Enquanto nós nos tirarmos esse fardo do passado, nós vamos ter uma vida tranquila para o futuro. Vamos pensar no futuro. O passado já foi, já passou. Como disse, Cristo não julgava ninguém. Nós vamos ficar nos julgando a vida toda? Não dá, né? Então, é prejudicial, vamos ficar livre desse peso e vamos tocar a vida para frente, vamos ser felizes. Poxa, isso que é importante. Isso mesmo, João. Vamos seguir em frente. Nancy, seguindo em frente, nós temos aqui a Tânia Mara Mainardes, ela faz um questionamento, Nancy. Os nossos erros também podem ser degraus para a nossa evolução? Sem dúvida, né? Os nossos erros são assim como partes sombrias que nós temos na nossa personalidade, né? E quando nós iluminamos isso, nós trazemos luz, nós percebemos o que precisa ser transformado em nós. Então, se eu sou muito orgulhoso e tenho consciência de que sou muito orgulhoso, eu vou trabalhar o meu orgulho. E isso, obviamente, vai me trazer evolução, vai me trazer progresso moral e espiritual. Então, sem dúvida, o auto-perdão nos auxilia para que nós possamos perceber os pontos que nós temos que melhorar, que nós temos que transformar. E a jornada evolutiva começa realmente nessa transformação. Na transformação dos nossos vícios morais e físicos, na transformação das nossas ações, dos nossos pensamentos. Como disse o João anteriormente, não é fácil, não é? A gente fala, parece que é tão simples transformar o que nós temos ainda obscuro em nós, né? Não é fácil, mas como tudo, tem que se começar e criar-se um hábito de detectar esse problema e trabalhar para que ele seja solucionado. Muito bom. Ô João Carlos, vou passar uma pergunta aqui do Xavier para você. Eu vou pedir para você abrir o microfone nesse momento. E o Xavier coloca um questionamento muito bacana, muito legal. Quem de nós já não parou em frente ao espelho e conversou consigo mesmo, olhos nos olhos, conversando sobre algum fato da nossa vida, né? Então, o Xavier coloca assim: se conversarmos com nós mesmos em frente ao espelho, nos auxilia a identificar nossas mazelas e virtudes. Então, quando a gente conversa com a gente em frente ao espelho, a gente vai descobrindo algumas mazelas que nós temos, né? Algumas virtudes, mas na grande maioria das vezes a gente deixa as mazelas para dar privilégio para as virtudes. Então, quando a gente faz essa introspecção que nós estamos ali questionando a nós mesmos, a gente chega a uma superação. Então, para a gente nos exercitar no auto-perdão, seria realmente a gente parar e conversarmos como se o próximo fosse o nosso espelho, a gente olhar para ele e sentirmos-nos ali, como que a gente deve estar exercitando esse amor ao próximo, essa questão do auto-perdão? A gente pode utilizar o próximo como sendo um espelho para a gente exercitar esse auto-perdão? Bom, sem dúvida. Com relação ao espelho aí, eu sou meio suspeito a falar, porque a minha esposa às vezes pensa que eu estou com algum problema, né? Porque ela me pega conversando e discutindo várias vezes na frente do espelho, ou sozinho, no banheiro, enfim. E eu nem percebo. Aí vai entrar aquilo que eu já tinha até citado no momento, que é a empatia, né? Você tem que entender o que o seu próximo sente para poder realmente chegar nessa parte do perdão. Sem dúvida alguma, o seu próximo, você se refletindo nele como se ele fosse um espelho, você vai tirar muito proveito e muito aprendizado daquilo que você pode levar para a sua vida. Quando você consegue perdoar aquele seu próximo, e você olha para você aquele mesmo problema e você não consegue se perdoar, você fala, poxa, por que eu estou sendo tão rígido comigo? O que acontece? Independente da minha formação, ter sido mais rígido ou não, você, com o passar do tempo e com essa sua
avaliação, autoanálise, você vai tentando melhorar. É difícil? Sempre é difícil. Nós estamos aqui realmente para isso, não estamos aqui para facilidades. E é nisso que nós vamos conseguir a nossa evolução espiritual. É para isso que nós estamos aqui, sempre buscando essa evolução. Aí você olha, novamente, você olha para você e fala, puxa, eu fiz isso novamente, meu Deus do céu, não é possível, né? Mas você tem que ser persistente e voltar a tentar, e voltar a tentar, e voltar a tentar. Por isso nós vamos ter várias encarnações, tá? Não tem jeito. E o próximo é fundamental para você se utilizar como esse seu espelho. Ele é fundamental. Cido, posso fazer um comentário a esse respeito? Bom, muito bom, João. Pode, fica à vontade, Nancy. O problema, né, João, é quando a gente se olha no espelho e normalmente nós não verificamos nada de virtudes. O Cido falou assim, normalmente a gente olha e só vê as virtudes. O problema é quando nós somos tão autocríticos conosco mesmo que nós só vemos defeitos, né? Então a nossa autoestima está muito ruim, então a gente se vê muito depressivo, muito mal, né? E aí eu me lembrei de uma música que o Cido falou, Olhos nos Olhos, né? A letra da música diz, olhos nos olhos, quero ver o que você faz quando, ao sentir que sem você eu passo bem demais, né? Chico Buarque. Exato. E aí, o que acontece? Muitas vezes nós nos olhamos no espelho e não temos essa capacidade de ver que nós estamos passando bem demais, que a gente está melhorando, que a gente está se transformando, né? Só vê os defeitos. Então, isso também é um ponto que a gente deve trabalhar muito na gente. Observar as conquistas que nós já temos no nosso espírito, na nossa moral, né? Porque senão a gente fica sempre se depreciando, sempre se colocando muito mal, muito ruim. Então, Emmanuel nos diz também que este é o nosso melhor momento. Então, nós estamos no nosso melhor momento. Então, vamos em frente, como ele disse aí. E compreender de uma vez por todas que nós somos falhos. Exato. Que não podemos exigir tanto de nós. Nós somos ainda muito crianças perto daquilo que temos que evoluir. Nós temos que nos perdoar e buscar dentro da nossa convivência do dia a dia o máximo possível, por mais falhas que nós cometamos. É verdade. Não tem jeito. Vamos aproveitar e agradecer aqui também a Beatriz Marcondes, que está nos acompanhando. Vamos agradecer a Angélica. A Angélica Sorbara é irmã da Isabel Sorbara. São as filhas da Francisca. Nós temos aquele filme Filhos do Chico, Filhos do Francisco. Nós temos aqui as filhas da Francisca nos acompanhando. Um grande abraço a vocês, meninas, que estão conosco. Temos uma pergunta aqui do Xavier, aqui, Nancy. Como exemplificar o perdão interior sem utilizar as palavras que muitas vezes são manipuladas de acordo com o nosso interesse? Olha que fundamental isso aí. Dá uma tese. Pois é. Como exemplificar o perdão sem utilizar as palavras? Pelos nossos exemplos. Não é? Se eu já me perdoei, eu vou ter atitudes diferentes em relação aos outros e em relação a mim mesmo. Então, assim, a melhor maneira de nós demonstrarmos qualquer mudança em nós são as nossas atitudes, os nossos exemplos. E a gente percebe isso no dia a dia, porque quando nós vamos nos modificando, automaticamente nós vamos tendo outras posturas perante a vida, perante as pessoas, perante lá no nosso trabalho, lá no nosso estudo, e as outras pessoas percebem isso. Claro que muitas vezes nós vamos ser alvo de grandes críticas, até pela nossa transformação, não é? Mas o importante é que a gente, como nós estávamos dizendo desde o início, importante que nós tenhamos a nossa paz de consciência, que a gente perceba que a gente se transformou e que a gente está fazendo o melhor que nós podemos nesse momento. Uma vez uma terapeuta me falou assim, não importa o que você errou anteriormente, naquele momento era o melhor que você conhecia para ser feito. Então, naquele momento, você agiu daquela forma porque é aquilo que você conhecia. Era daquela forma que você sabia lidar com aquele fato. Hoje, você já sabe lidar diferente. Então, hoje você já não agiria da mesma forma.
Porque a própria colocação dos fatos na nossa vida vão nos transformando. Nós somos que nem o rio, a água que passou não é mais a mesma que passou anteriormente, a de agora é outra. Então, a gente vai se transformando. E esses nossos exemplos, não é? É a melhor forma de nós colocarmos, de demonstrarmos aos outros, sem discursos, né? Porque também não é esse o objetivo de nós nos perdoarmos, de nos melhorarmos, não é fazermos discurso para que os outros sejam tocados, é nos melhorarmos e nos preocuparmos conosco mesmo, né? Não impor para o outro a minha jornada, porque cada um tem a sua. A evolução é particular, embora muitas vezes seja coletiva, mas individualmente ela é muito importante, que cada um de nós façamos a nossa própria transformação para a evolução. Vamos mandar um abraço para o nosso querido amigo Antônio Carlos Cassis, que está nos acompanhando. Ô, João, parece que é figurinhas marcadas. Temos mais uma pergunta, Liz, e ela vai para você de novo. A gente está intercalando. Ele pergunta o seguinte: o auto-perdão e a reforma íntima caminham juntos? Caminha, sem dúvida. A reforma íntima e o auto-perdão, eles vão lado a lado o tempo todo. A cada momento que você comete uma falha, você tem um aprendizado. E a cada momento que você tem um aprendizado, você faz uma reforma íntima. Sem dúvida alguma. Você tem que sempre buscar nas suas dificuldades, na sua maneira errada de agir algumas vezes, o que você vai tirar proveito daquilo. Qual o seu aprendizado? Por que eu fiz isso? Não é possível que eu tenha feito isso. Quantas vezes a gente não fala, poxa, como é que eu agi assim naquele momento? Um ato impensado, um ato totalmente que não era do seu ser fazer aquilo. Quem te conhece fica até em dúvida, fala, poxa, o João não falou isso, né? Mas isso você não pode levar isso intimamente como uma coisa que você vai carregar para o resto da sua vida. Você tem que ter levado aquilo como um aprendizado, como uma forma de trazer algo bom para o seu futuro. O rio passou, né, como a Nancy falou. Pense naquilo para o seu futuro. E automaticamente a sua reforma íntima está sendo feita. E que temos que esperar que esse seu pensamento novo realmente entre na sua intimidade. E vá tirando um pouco daquele juiz impetuoso que você tem lá dentro, né? Vamos transformar aquele juiz impetuoso num juiz um pouco mais ponderado, até que a nossa vida realmente um dia chegue naquilo que nós todos desejamos, né? Não vou chegar à perfeição, né? Mas que possamos ser o máximo e possamos trazer o máximo de coisas boas para aquelas pessoas que nos rodeiam, que nos cercam. Esse é o grande objetivo. O nosso exemplo, como foi feito da outra pergunta aí, o nosso exemplo vem dos nossos atos, não precisa vir das nossas palavras. As pessoas que nos cercam, quando veem nossas atitudes, elas têm que pensar, poxa, que atitude bacana foi aquela. Independente de você ter falado, independente do que você está sentindo, às vezes você está triste, sem vontade de nada, mas você consegue trazer uma palavra boa para o seu irmão, para o seu amigo, mesmo triste. Isso é fundamental na nossa vida. Então, a nossa reforma íntima é diária, gente, com nossos problemas, com as nossas falhas, e é ela que nos faz chegar um dia à nossa evolução. Muito bom, vamos evoluindo, né, João? Temos mais duas perguntas aqui, uma é da Ana Paula e outra é da Tânia Mara. Eu vou encaminhar para você, Nancy, a pergunta da Ana Paula e depois para o João a da Tânia Mara. Nancy, a Ana Paula pergunta o seguinte, Ana Paula, ela pergunta, bom dia a todos, gratidão pelo participar. Tem uma pergunta, o que é o perdão? Converso com muitas pessoas sobre este tema, contudo até hoje não consegui conceber perdão. Interessante, não é? O que é o perdão? O perdão é nós termos
a capacidade de compreender o momento do outro. Como o João já disse, é nós termos empatia. É ter a capacidade de entender que o outro, naquele momento em que ele agiu de uma certa forma, ele estava tomado por alguma outra emoção, sentimento que eu não consegui identificar. E se eu analisar com mais amor, com mais carinho, a história do outro, né? O que trouxe até esse momento em que nós tivemos esse embate, porque se eu preciso de perdoar alguém, é porque eu tive um embate com alguém, né? Então, é entender que o que trouxe essa pessoa até esse momento, assim como a mim, né? Como eu cheguei até esse momento, é uma série de fatos ao longo da vida que culminaram com essa pessoa agora, com essa personalidade. Então, muitas vezes nós julgamos e condenamos esta atitude presente, que foi o embate conosco, né? A desavença, sei lá, o que aconteceu. Esse momento é que nós vamos julgar. Mas a gente não para prestar atenção no que trouxe essa pessoa até aqui. Quando eu faço esse exercício de compreender, de me colocar no lugar do outro, de entender a jornada dele até aqui, eu vou perceber que talvez eu, na mesma situação, reagisse de forma muito pior. E aí eu vou perceber que o outro tem direito, em determinadas situações, a agir dessa forma. Porque talvez eu fizesse muito pior. Então, tem um texto da Joana de Ângeles em que ela diz exatamente isso, que a gente tem que entender que algumas razões me levam a reagir quando eu devia agir. E eu acho que isso é bem interessante, né? Então, em vez de reagir ao que o outro está me colocando, é agir de forma a compreender o outro. E aí fica mais fácil eu perdoar. Perdoar não, como disse o João, não socialmente. Estou perdoando porque eu sou... Muita gente fala isso, né? Eu estou perdoando porque eu sou superior. Não, você só está demonstrando que você também ainda tem muitos vícios, muitos erros a serem trabalhados aí. É perdoar porque eu compreendo o momento do outro. Isso é indulgência. É compreender o momento do outro. E é isso que nós pedimos diariamente a Deus. Que compreenda o meu momento de evolução e para que Ele me perdoe. Então, é isso que nós temos que fazer. O perdão é exatamente isso, na minha concepção. É compreender o que trouxe essa pessoa até esse momento. E fazer esse balanço. Eu agiria de que forma, se eu tivesse esse mesmo histórico que é? Só complementando aqui no Evangelho. Então, assim, essa oportunidade que nós temos de perdoar... Só complementando, sim. Pode seguir, João, depois eu falo. O Evangelho diz que perdoar é dar a oportunidade do outro reparar seu próprio erro, seu erro, né? E isso vai para nós também, serve para nós. Nós temos que dar a oportunidade de nós repararmos nosso próprio erro. Esse é o perdão. Então, essa oportunidade que nós temos de perdoar a benevolência que nos é concedida, na verdade, ela vem junto a um sentimento nobre que nós temos, né, que é o amor, né? Então, perdoar é a oportunidade de externar esse sentimento, né? Então, olha só, nós temos várias oportunidades de estar externando um sentimento. O sentimento do amor é um sentimento nobre. Ô, João, nós vamos agora para você partir para a pergunta da Tânia Mara. João, a Tânia Mara pergunta o seguinte: antigamente, nas orações, eu pedia para levar os meus erros na memória, para servir de exemplo. Isto é positivo? Pode repetir, por favor, Ciro? Ela pergunta o seguinte: antigamente, nas orações, eu pedia para levar os meus erros na memória, para servir de exemplo. Isto é positivo? Bem... É positivo no sentido de que quando você leva seus erros na memória, você tenta aprimorá-los, não repeti-los, mas não mantê-los eternamente na memória. Por um determinado momento, enquanto você está aprimorando aquele seu erro, fazendo com que ele se torne
uma virtude futuramente, fazendo com que ele sirva realmente como uma lição para você, fazendo com que ele sirva para que você não repita mais aquela falha, é bom que ele fique na sua memória. Mas não carregar isso daí como peso, isso hipótese alguma. E numa oração, eu acho que a gente tem que sempre buscar coisas boas. Os erros a gente vai tentando resolver no dia a dia. Nós temos que pedir força nas orações para que a gente possa enfrentar nossas falhas e nossos erros. Isso é fundamental. E os nossos erros nós vamos ter que corrigir. Na nossa autopunição diária aqui, que tem que acabar com essa autopunição e passar a tornar essa autopunição numa automelhoria, numa autoevolução. Eu tenho um amigo, desculpe só fazendo um comentário, eu tenho um amigo que diz assim, que todas as conquistas que nós temos como virtudes, a gente não consegue abrir mão mais. Os vícios a gente abre mão, as virtudes a gente não consegue. Eu não consigo deixar de ser, quando eu sou generoso, por exemplo, eu não consigo deixar de ser generoso, né? Sim. Então, assim, eu não consigo abrir mão das virtudes. Então, pegando esse gancho dessa nossa companheira, dessa questão, quando eu já transformei esse erro numa virtude, eu não preciso mais dele. Não é? Porque essa virtude já está consolidada em mim, então eu não vou mais abrir mão dela. Então, esse erro já passou. Vai com Deus. Vai. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de lembrar a todos que lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, nós temos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Olha que linda essa pergunta, hein? E a resposta é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Olha o perdão aí, conforme Jesus traz para nós. Então, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que estão participando conosco, convidando-os para o próximo sábado, neste mesmo horário, às horas, e lembrando que podem ser encaminhadas as perguntas pelo WhatsApp DDD 11 96027 3419, e também essas perguntas podem ser encaminhadas justamente pelo nosso Facebook durante a nossa transmissão ao vivo. A que eu coloquei foi a pergunta 886 do Livro dos Espíritos. E vamos lembrar que esse tema estamos trabalhando em cima do livro, né, Renovando Atitudes. Bom, João, as suas considerações finais para nós, João. Bem, eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui hoje com vocês. É realmente uma bênção. É um momento de muita satisfação, muita alegria. É um momento em que nós podemos expor nossas opiniões, nossos ensinamentos, tentarmos passar alguma coisa de bom para os nossos irmãos e aprendermos também muita coisa, que nós estamos aqui para aprender diariamente. E agradecer muito essa companhia de vocês maravilhosa, que foi uma satisfação muito grande, que possamos repetir várias vezes isso daqui. Seria um prazer enorme. Muito obrigado a todos. Com certeza iremos repetir muitas vezes, João. Vida longa a nossa programação e os nossos amigos que nos acompanham. Nancy, as suas considerações finais. Eu queria agradecer pelo convite, né? Foi um prazer, aprendi muito, né? Foi muito bom. Eu estava até pensando nisso agora há pouco, que quando eu estava pensando nesse tema antes de nós iniciarmos o programa, me veio um insight sobre uma situação e que, sabe, parece que elucidou uma questão assim dentro da minha personalidade aqui, né? Que precisava dessa visão. Então, como disse o João, todos os dias nós aprendemos e todas as oportunidades nos são dadas para que a gente revise as nossas posturas, né? As nossas colocações. Então, mais do que nunca, eu queria agradecer, porque me possibilitou esse assunto, essa discussão, me possibilitou rever algumas situações muito importantes. E eu quero agradecer a todo mundo, né, que esteve conosco, e ao convite de vocês. Espero que esse convite seja renovado em outros momentos, para que a gente esteja novamente aqui, discutindo, debatendo e aprendendo cada vez mais. Muito obrigada.
Muito obrigado pela participação, Nancy. Vamos agradecer, então, aos nossos ouvintes, aos nossos amigos que nos acompanharam. Aqui, vamos agradecer a Ângela Saf, que também está conosco, nos acompanhando. E deixar um beijo grande para a Isabel Sorbar. A Isabel está aqui, dizendo que esses ensinamentos são importantes para a nossa vida. Então, é importante nós estarmos aqui falando sobre tudo, né? E sobre os ensinamentos de Jesus. E outro perdão é um ensinamento que tem que ficar no nosso coração gravado, assim como também perdoar ao próximo, tem que ficar muito lúcido nas nossas mentes por várias e várias reencarnações e várias vidas que nós teremos aí pela frente. E então, vamos agradecer também ao nosso querido amigo Alexandre Orefse e ao nosso querido amigo Eduardo Xavier, que esteve conosco aqui na parte técnica, dando esse suporte. Paz e luz a todos, até o próximo sábado e um grande final de semana para todos nós, meus amigos. Fiquem na luz de Jesus, que assim seja. Amém.